doutor, tem mais uma aqui. Posso ir? Manda bala. Vamos lá. A Thaís F e a Karine V, elas fizeram perguntas muito semelhantes. Meu marido tem varicocele e microlitíase bilateral. É recomendada a cirurgia antes de fazer a FIV? Vamos lá. Só para explicar esses palavrões aí, né? A microlitíase, litíase é pedra, né? Então, no testículo, micropedrinhas, isso já foi estudado, isso não tem uma relação muito certa com infertilidade, já foi inclusive discutido a relação disso com tumor de testículo, nada provado, tá? A microlitíase é um achado do ultrassom e não é nada preocupante. Não tem que ser tratado, não tem que ser investigado. Varicocele. O que são as varicocele? O que é a varicocele? Tem muita gente que está assistindo que talvez não saiba. Em resumo, são veias dilatadas na região do testículo. Tá? O testículo ele já existe para fora do corpo porque ele trabalha numa temperatura abaixo do corpo, diferente do ovário que está dentro do corpo. Né? O ovário trabalha lá a 36,5, 37,5 graus, que é a variação do nosso corpo, e o testículo trabalha 1 grau e meio abaixo, por isso ele está fora do corpo. Lembrar que quando está calor, o testículo abaixa, né? A gente tem uma musculatura que afasta ele do corpo, e quando está frio, essa musculatura aproxima ele do corpo, por isso que a gente fala que o saco ficou enrugadinho. Né? Mas vamos lá. O que é a varicocelidade problema? A varicocele, ela principalmente, ela aumenta a temperatura do testículo. Ela faz com que esse testículo, que gosta de trabalhar numa temperatura menor, ela aumenta em 1 grau, em meio grau. Tá? E ela faz com que esse testículo trabalhe em condições piores e produza espermatozoides de uma forma pior também. Né? A varicocele tem uma particularidade que você pode ter só de um lado e ela alterar a função testicular dos dois lados. Tem uma produção alterada de espermatozoides que pode via sanguínea ir para o outro lado e você, no final, ter problema completo. Nos dois. Está aí por que varicocele de um lado só altera o espermograma, já que tem o outro que deveria fazer a função dele. Né? Mas vamos falar da varicocele. Ela pergunta... Qual foi a pergunta? Se o marido tem varicocele e microlitíase bilateral, é recomendado fazer a cirurgia antes da FIV? E Então aqui vamos lá. tem outras duas perguntas que eu não sei se eu Pode faço falar, pode todas falar. juntas. Faço Fala, tudo? fala tudo. Então Faz. vamos lá. A outra é varicocele grau 3. A cirurgia tem mais chance de melhorar ou piorar o caso? Quer separar? Responder a primeira, Não, depois a não. segunda? Eu posso falar de uma vez. Pode mandar E bala. tem mais outra aqui, ó, varicocele grau 3 e 44% de fragmentação. Alguma maneira de melhorar sem a cirurgia? Ele é diabético. Aqui é Valéria S e a Michele R. São as Então meninas que vamos lá. perguntaram. Qualquer coisa eu repito, tá, Varicocele... doutor? Não, vamos Vamos lá. otimizar, Eu vou gente, vamos tentar otimizar. puxar. Vou tentar puxar na memória. Varicocele tem 3 graus, por isso que ela falou de grau 3. O grau 3 é o mais grave de todos, é aquele que você enxerga só de olhar para o paciente. Você fica na altura do escroto e você vê aquelas veias bem saltadas na região do testículo. Varicocele grau 2, você precisa palpar. Você não enxerga, mas quando você coloca a mão no exame físico, você sente. E a grau 1, você está palpando, você não sente, você fala para o paciente fazer força com a mão, assim, e aí, nessa situação, você sente. A varicocele grau 1 é mais tranquila que a 2, mais tranquila que a 3. Então, a varicocele grau 3, em É tese, aqui, ó. ela pode dar mais problemas do que as outras. O que não significa que a grau 1 e a grau 2 não podem alterar o espermograma. Então, uma situação que sempre deve ser falada e acaba respondendo uma boa parte das perguntas é: a varicocele é uma condição que leva à infertilidade masculina, não necessariamente em todos os pacientes, então você tem uma grande quantidade de pacientes na rua com varicocele que nunca vão ter infertilidade, tá? Então, ter varicocele não é igual ter infertilidade, mas Tá. a varicocele é a principal causa de infertilidade masculina. Ou seja, toda vez que for investigar um homem, tem que ter certeza que ele não tem varicocele, porque é a principal coisa a ser vista e, inclusive, é a que tem melhores resultados com o tratamento. Tá. Dito isso,
todo paciente que tem varicocele no exame físico e infertilidade, ou seja, ele tentou um ano ter relações sexuais sem sucesso e tem varicocele, esse paciente vale a pena ser operado. Tá? Então, acho que tem umas 3 perguntas que perguntam, vale a pena para FIV, vale a pena para engravidar? Primeira coisa, vale a pena para tentar tornar esse homem infértil virar fértil. Para ter mais do que um até, né, doutor? Porque a gente fica falando, o que eu acho assim, se a gente tem uma chance de fazer uma fertilização, é muito legal, óbvio que é. Mas se a gente tem a chance de tornar o marido da gente fértil, tanto por uma reversão de vasectomia, quanto por uma cirurgia de varicocele, e aí conseguir restabelecer a fertilidade desse homem e poder viver a vida dele normal, e poder fazer mais que um filho sem pagar, gente, já fez uma vez, paga um valor e depois segue. Não sei, me parece eu gosto muito de números, né? Possibilidades, onde eu perco mais, onde eu ganho mais, e aí através dessas análises, a gente consegue traçar um plano de vida para a gente. Hoje, assim, conversando com você, eu consigo ver muito diferente. Inclusive, as meninas que me procuram e falam, ai, Cláudia, eu tô com problema com meu marido. E eu falo, vai no Doutor Luba, né? Porque eu não sabia que, de repente, tem um percentual de sucesso alto. A varicocele, a cirurgia de varicocele, ela tem quanto? Acho que as meninas perguntam aqui, né? Isso, dá para era uma das melhorar? Não dá para melhorar? Como é que tem. funciona Esses números são bem marcados, tá? Em linhas gerais, você tem 60% de melhora dos pacientes que fazem cirurgia, 30% eles mantêm e 10% eles pioram, tá? Esses números não são meus, são números de cirurgiões que fazem 10 varicocelectomias por semana, tá? E de estudos do mundo todo. Aí você pode perguntar para mim, você fala, poxa, mas 60% que melhora, 30% que fica igual. A questão é, a varicocele ela é uma doença que é progressiva, ou seja, se hoje você tem um espermograma normal, daqui 5 anos seu espermograma pode estar alterado, daqui 10 anos seu espermograma pode estar zerado. Então, a varicocele ela vai gradativamente piorando. A partir do momento que você está nesses 30% que deixa seu espermograma igual significa pior do que isso não fica, né? Então, quando você tem um paciente, por exemplo, que ele tem um espermograma alterado, né? Ele não é normal, não é zerado, e esse casal não consegue engravidar, e daí ele fala assim, e aí, opera ou não opera? Eu falo, vamos lá, quais são os critérios? Infertilidade, vocês têm. Varicocele, vocês têm. Então, só por aí a gente opera. Ah, mas e se não mudar em nada? Se não mudar em nada, a gente já está garantindo que ele não vai piorar o espermograma, porque daqui 5 anos, se ele piorar o espermograma e zerar, é outro processo, porque FIV, num paciente com espermograma alterado, é diferente de FIV no espermograma zerado. A tal da azoospermia não obstrutiva. Então, você tem um ganho para o casal, mesmo que aquilo lá estacione, né? Sim. E a varicocele, na verdade, como ela vai alterando a função do testículo, em casos extremos, né? Lógico que eu estou falando já agora da minoria dos pacientes, mas em casos extremos, depois de piorar a fertilidade, a progressão da varicocele pode ir diminuindo o testículo, levando a uma atrofia do testículo, que tem como função principal fazer testosterona, e isso pode levar, em última instância, a alteração de ereção e libido do paciente mais para frente, né? Então, se você pega um paciente tem que olhar mesmo, né? Não é só a questão da infertilidade, também tem a ver com a questão de saúde masculina, né? Da saúde sexual também, do casal. Sim, e do próprio casal, né? Então, a saúde sexual do casal. Quando você tem um paciente que o espermograma dele era normal, depois virou alterado, daqui a pouco está zerado. Ah, vale a pena fazer varicocele? Lógico que vale. O próximo passo, daqui a pouco, é atrofiar o testículo e a testosterona dele talvez despencar, né? Então, sempre vale você operar varicocele se você está vendo essa progressão. Uma das perguntas mais para baixo fala o seguinte, em que momento que eu sei que o meu marido ficou estéril, né? Não dá para saber em que momento, mas o que a gente sabe é o seguinte, tem alguns homens com varicocele que tiveram filho com seus 20 anos de idade e agora com 35 não estão conseguindo ter, porque a varicocele com 20 anos
ela fez um estrago que agora com 35 está muito pior. Que é o que Né? você falou, que ela evoluiu, né? Como doença ela evoluiu. E aí agora não dá mais porque não tem mais peixinho. Ou tem muito pouquinho. Você continua tendo a chance de fazer a varicocele, mas se você fizesse com 20 anos, talvez ela tivesse Ah, muito mais benefício do que agora com 35. Ela entendi. continua tendo indicação, mas talvez com menos sucesso, né? Entendi. Ah, então o que você está querendo dizer é que se eventualmente se descobre uma varicocele jovem, né? Então, aí, meninas, não estou nem falando pro teu marido, mas às vezes um irmão, um primo, descobriu que tem varicocele em algum momento, né? Ou até a gente com os nossos filhos no futuro, percebeu? Não dá para ficar esperando, tem que resolver. Criança faz cirurgia de varicocele? Existe varicocele em criança ou não existe? É só depois de adulto? Aquela que Existe. muda totalmente o foco, né? Juro, Não, doutora, eu só vou mas mudar um pouquinho, fiquei curiosa. não, mas eu acho o tema super interessante e super comum. Varicocele existe desde a adolescência, inclusive vários pacientes eles começam com varicocele na adolescência, e a gente tem um Uhum. critério antes dos meninos terem condição de ejacular, ou seja, de colher um espermograma. O nosso critério é se o tamanho do testículo está desenvolvendo, né? Então, você pega um paciente com 12 anos de varicocele, você mede o tamanho do testículo dele. Deu lá 2 centímetros. Daqui um ano, você mede de novo, deu 3 centímetros. Daqui um ano, 4 centímetros. Ok, esse paciente está com o testículo aumentando. Agora, se começa 2, 3, 4, daqui a pouco estaciona no 4, numa idade que ele deveria continuar crescendo, ou piora, né, cai para 3. Eu tive um paciente muito emblemático disso. Eu estava acompanhando ele desde os 14, né? E eu acompanhei ele até esse ano fez 18. Então, com 14 anos, ele tinha varicocele grau 3, um testículo normal. Com 15 anos, testículo normal, crescendo. Com 16 anos, crescendo. 17 anos, ele colheu o primeiro espermograma da vida dele. Ele já era maiorzinho. Testículo crescendo. Com 18 anos, o espermograma dele de normal foi para alterado, né? Ele tinha 40 milhões, foi para 12 milhões. O testículo dele parou de crescer e a mãe falou: e agora? Eu falei: bom, agora ele já tem indicação de varicocele, de varicocelectomia. Você quer fazer o quê? Ah, eu quero acompanhar. Esperamos mais 6 meses, o testículo dele estacionado começou a diminuir de tamanho e o espermograma dele caiu mais ainda. E a mãe voltou lá e falou: e agora? Eu falei: e agora? Você convenceu? Ah, não, agora eu convenci. E aí a gente operou o menino, né? E já Então, tá. E no caso dele, agora eu tô curiosa. Funcionou? Tá tudo bem com ele? ele ainda tem 18 anos, né? Ele namora, então, assim, ele não pensa nem em sonho em ter filho. Claro. Para ele, na verdade, é tirar sarro É quando uma a gente fala de prevenção, filho, né? né? Mas ele está agora com 6 meses de espermograma, com 3 meses não teve muita melhora, e com 6 meses dobrou o número de espermatozoides. Então, ele acho que chegou a 8 milhões, ele foi para 16, o normal é 15, então ele já ultrapassou esse normal. A tendência é ele voltar para uma curva normal. O que acontece é, se a gente começa a demorar muito para tratar esse menino, o espermograma dele daqui a pouco zerava, o testículo atrofiava, né? Então, assim, respondendo aos adolescentes, o critério é esse de aumento do testículo. Agora, vamos colocar aquele paciente de 23 anos, 24 anos, que é noivo, que não pensa ainda em fazer, em ter filhos, e ele descobre que tem varicocele, tá? E ele tem um espermograma normal. Então, esse é um caso muito comum e muita gente pergunta: doutor, é o seguinte, meu marido e eu vamos querer ter filho daqui 5 anos, o espermograma dele é normal e ele tem varicocele. Opero ou não opero? Essa é a pergunta, né? E a minha pergunta vai ser: depende. A gente tem duas opções e nenhuma delas está errada. A primeira é operar preventivamente, tá? Já que eventualmente essa varicocele pode alterar o seu espermograma, ou fazer espermograma uma vez por ano e ir acompanhando.
Se todo Sim. ano ele fizer espermograma e vier com espermograma normal, significa que essa varicocele não alterou a produção espermática Uhum. dele e talvez nunca E tudo altere, bem. como está cheio de paciente com varicocele por aí. Ao menor sinal do espermograma caindo, a gente muda de figura e eu falo, ó, o espermograma que era normal caiu. Você vai esperar ele cair e tentar a sorte para ter filho ou você quer fazer de forma preventiva? Tá? Tá Agora, certo. não é uma indicação de livro, tá? Se você pegar os que a gente chama guidelines, né, americano e europeu, que é basicamente onde a gente se baseia, não está escrito que esse é o tipo de paciente que se opera. Mas por bom senso, se você tem um paciente com varicocele que o espermograma começa a despencar, ao meu ver, já vale a pena você intervir nesse paciente, porque ele tem uma tendência clara de que vai piorar ao longo do tempo. O que ele pode fazer, na verdade, é tentar engravidar naquele momento que ainda não está tão crítica a coisa. Aí engravidou uma vez, percebe que vai querer ter um filho daqui 6, 7 anos, é melhor pensar como é que vai Sim. fazer para resolver essa questão antes que piore. E acompanhar, né? Porque Depende muito eu acho que da etapa de vida desse casal, porque às vezes o casal exatamente. fala, ah, mas eu não quero ter filho agora, só daqui 5 anos. Você fala, ok, então vamos pensar como que você pode estar daqui 5 anos, igual ou pior. E aí É, eu divido também essa responsabilidade, eu divido essa opção com o paciente. Não é uma situação obrigatória de operar, né? Ele tem que participar. Até porque eu tenho que jogar com esses números de 60% de melhora e também os 10% de piora, que podem acontecer. Né? Então eu sempre jogo a real com o paciente e falo, ó, tem 30% igual e tem 10% de piora, então isso pode acontecer. a Bruna Jefferson tá falando exatamente isso, que o marido dela passou no URO com 22 anos e ele não investigou. E já dava alterado. E agora, após 10 anos, descobrimos. E agora só Deus, ela colocou. É exatamente isso que você falou. Deixou passar e aí já embolou todo o meio de campo. A tal da fragmentação de DNA é um exame relativamente novo, que ele vem para complementar o espermograma. Tá? Então, daqui para frente, cada vez mais gente vai querer saber da fragmentação de DNA e perguntar sobre ela. Antigamente, a gente sempre pediu o espermograma como uma grande triagem do paciente. Né? Então, por exemplo, um paciente que tem uma varicocele pede um espermograma e é infértil. E o espermograma vem normal. O que você faz com esse cara? Antigamente você não fazia nada. Você falava, olha, você tem a varicocele, ela não está alterando a sua produção espermática, porque o seu espermograma é normal. Ponto. Hoje em dia a gente sabe que o espermograma nada mais é do que uma olhada por cima dos seus espermatozoides. Né? Ninguém vai pegar um microscópio e olhar lá o código genético, o DNA. Esse exame de fragmentação de DNA, ele é um exame mais apurado, em que você pega o espermatozoide e olha lá dentro o DNA dele para saber se tem alguma alteração no código genético. Ai, Então, que o que, que a gente... sensacional isso, eu não sabia. Eu faço cupom desse exame pra caramba. Eu acho que eu faço uns 2, 3 por dia só dessa bendita fragmentação. E realmente, eu tenho, eu não sei se é o projeto que está crescendo e mais gente pede cupom, ou se tem aumentado a quantidade desse exame, de pessoas que pedem, de médicos que pedem esse exame. Meninas, ele tem... exames que o doutor está falando, todos o projeto faz com desconto. Então, se precisarem de cupom, me pedem depois quando precisar fazer. Mas Ele tem a como? sua Eu fiquei indicação. impressionada, eu não sabia que dava para olhar lá as coisinhas lá para ver como está Ele dentro. tem a sua indicação, né? Então, por exemplo, um paciente que chega com infertilidade masculina, eu não peço de cara esse exame, porque se o espermograma vier alterado, eu já tenho uma resposta que algo é alterado com ele, Claro. né? Mas, por exemplo, um paciente com varicocele, espermograma normal, eu peço a fragmentação de DNA, porque ela pode vir alterada. E ela vindo alterada, essa sim é uma prova de que a varicocele pode estar dando problema nele. E Tá. aí eu tenho uma justificativa para indicar cirurgia para esse paciente. Né? Então, quando a paciente que perguntou, meu marido tem varicocele grau 3, uma fragmentação alta, eu 44%. devo, eu devo operar, né? O 44 é considerado alto, acima de 30%. Alguns laboratórios 35%, mas 44% é alto para qualquer laboratório. Eu devo operar? Em tese, sim, né? Porque se você tem varicocele, você tem uma prova real, que é uma fragmentação alta, você tem um motivo real para ser operado.
né? Doutor, só uma pergunta. Então quer dizer que a varicocele que causa, deve ser é uma das causas dessa modificação genética? É isso que eu entendi? Perfeito. O Tá, que, na verdade, tem vários. Existe a pergunta contrária. O que pode causar fragmentação de DNA? tá. Aí a resposta é muito mais ampla. Varicocele pode dar, tabagismo pode dar, quimioterápico pode dar, radioterapia, tratamentos com medicações quimioterápicas, que mais que pode dar? Alterações metabólicas, por exemplo, de glicemia muito alterada, de triglicérides muito alterado, colesterol muito alterado, alterações hormonais. Tudo isso leva a uma alteração da fragmentação do DNA.